Eu saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema abrangente que estaremos hoje falando é sobre a salvação. A salvação de um homem é a coisa mais importante. Quando falo homem, abrange a todo ser humano, a toda a humanidade. Sabemos que uma pessoa salva é uma pessoa guardada em um lugar seguro. E quando o tema é salvação, abrange a esta vida e a vida eterna. E o desejo de todos os homens é possuir garantida vida eterna. E por base bíblica, a qual nós estaremos trazendo a palavra de Deus, que estaremos aplicando em nossos corações, para que nós tenhamos fé, a necessidade de termos fé para obter a salvação. Então, aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao 10, diz assim: eu farei melhor, eu vou ler do 9 ao 13. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha aqui, esse último versículo fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor. Quem é este Senhor em letra maiúscula? É o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que não é visto por olho humano, mas é visto pela fé. E ele foi revelado a nós na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você deve crer na palavra de Deus, porque ela é infalível, inerrante, e ela é mais penetrante que qualquer espada, apta para discernir as intenções que está no coração do homem. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, e ela traz discernimento, ela traz aquilo que o homem necessita e ela recupera o homem, porque o homem, ele possuiu a queda através do pecado original. Adão, ele desobedeceu à voz de Deus. Ali no jardim, muitas árvores ele poderia se alimentar, mas uma tão somente não poderia. E você sabe, com certeza você já ouviu a mensagem, aleluia, desta passagem que está em Gênesis, e ali ele comeu de uma árvore que não poderia, que era a árvore da ciência do bem e do mal. E o homem se separou de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou pela graça o seu Filho amado Jesus Cristo, para todo que nele crer não pereça, mas receba a salvação. E nós, quando lemos esta passagem bíblica, me faz lembrar, e quero que você também tenha conhecimento, de 3 personagens que se aproximaram da salvação e como aconteceu com a atitude deles em relação à proposta e também a oportunidade de estar na sua frente a salvação, a porta da salvação. Então, para você que me ouve, também você tem esta, aleluia, esta oportunidade, essa proposta, a porta da salvação. Ela é estreita. Jesus é esta porta, ela é estreita, mas quem entrar por ele, salvar-se-á. A porta larga é da condenação. Primeiro personagem que eu trarei à sua memória foi o jovem rico. O jovem rico, ele se aproximou de Jesus para poder obter a salvação.
Mas ele fala para Jesus: o que eu farei para obter a salvação? E quando ele faz essa pergunta, como muitas pessoas fazem, as pessoas querem obter a salvação pelo fato dele fazer algo para obter a salvação. A salvação não é pelo que nós podemos fazer, ou podemos comprar, ou podemos adquirir. A salvação é de graça, mas é através de crer no coração e também testificar também com nossas ações. Tem que ser no coração e também ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, através do que os homens possam ver a mudança em nossa vida. Então nós vemos que quando ele chega para Jesus, e aí Jesus diz para ele: você tem obedecido os mandamentos? E ele diz que tem obedecido os mandamentos. No entanto, quando Jesus diz para ele pegar o bem que ele tem, dividir com os pobres, repartir com os pobres, ele se afasta do Senhor. Então, muitas das vezes, é proposta para a pessoa a salvação. Mas esse bem, essa riqueza, ela tipifica o que na nossa vida? Tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós possuímos, mas que nós colocamos no lugar de Deus. Nós priorizamos no lugar de Deus. E há uma necessidade de nós nos esvaziar, tirar isto e colocar o Senhor acima de tudo. E quando então a proposta de colocar o Senhor acima de tudo, no lugar destas coisas que nós tanto amamos, isso custará. Nós teremos que pagar algo que é a renúncia. Renunciar àquilo que tanto nos prende e que está no lugar de Deus. E ele, no entanto, ele não entendeu ou fingiu que não entendeu e amou mais a sua riqueza. E pelo contexto bíblico, ele não recebeu a salvação porque ele desprezou a salvação. Ele amou mais as coisas que ele tinha de valor do que a salvação. A salvação é a coisa de mais valor que um homem pode obter, porque ela garante uma vida segura aqui e uma eternidade guardada num lugar onde não haverá choro, tristeza, dor, morte. Então a salvação não tem ouro que pague a salvação, mas Jesus pagou com seu sangue precioso na cruz. Vemos a atitude agora da segunda personagem bíblica. Está no Velho Testamento. Ele era um homem muito valoroso, porém leproso, Naamã. Naamã, ele se depara com a proposta de ser restaurado, de receber a salvação. O profeta diz: vai no Rio Jordão e lá você vai se banhar, vai mergulhar naquele rio 7 vezes e você vai receber a cura, a restauração. No entanto, ele relutou, ele não aceitou se banhar naquelas águas. Não tem águas mais limpas? E, no entanto, o Rio Jordão, ele representa o próprio Jesus. Ele sem parecer, sem formosura. Mas quem mergulha em Cristo, quem crer no que Cristo fez na cruz, ele recebe a purificação da alma. E Naamã, ele já é aquela pessoa que recebeu a salvação, porque os amigos, as pessoas que estavam com ele, insistiu para que ele mergulhasse. Talvez você seja essa pessoa que precisa que alguém esteja sempre orando por você, sempre incentivando a você a ir à casa de Deus, a você estar meditando na palavra, estar orando, buscando ao Senhor. Mas aconselho-te que mergulhe as 7 vezes como Naamã. Naamã, ele relutou, mas ele obedeceu e ele viu o resultado da vitória. Outro personagem bíblico que nos mostra que ele precisava da salvação, esteve com a salvação e abraçou a salvação. Este personagem é Zaqueu. Zaqueu, ele, sabendo que Jesus iria passar, ele então sobe em uma árvore brava e fica ali em cima. Ele era de pequena estatura e fica observando para ver Jesus.
Mas quando Jesus está passando debaixo daquela árvore, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce, porque hoje convém eu passar em tua casa. E Jesus, quando chega na casa de Zaqueu, ele já expressa para o Senhor Jesus o desejo da salvação, e ele diz: Senhor, se eu tenho desfraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente, 4 vezes mais. Sabemos que em Levítico fala sobre a restituição quando desfraudasse alguém. Em Levítico fala que a pessoa teria que devolver o que tirasse e mais 20%, 1/5, ele teria que devolver. Mas Zaqueu, conhecendo a palavra, ele já tinha um conhecimento que em Gênesis, a palavra de Deus diz que a pessoa que tivesse devendo a alguém a culpa da dívida, teria que dar 4 vezes ou 5 vezes mais. E Zaqueu, ele viu a necessidade de não dar só 1/5, de dar 4 vezes mais, 5 vezes mais aquilo que ele tinha restituído da pessoa. Isso é uma pessoa que está disposta a realmente obedecer o Evangelho e se livrar da culpa, do erro. E ele então, Jesus disse para ele: hoje a salvação chegou a esta casa. Não era a casa das 4 paredes de Zaqueu, não. A casa era Zaqueu. A salvação chegou a Zaqueu. É interessante que através de Jesus Cristo, ele constituiu em nós casa, habitação dele. E todos aqueles que aceitarem Jesus como Salvador, passam a receber o Espírito Santo. E aí você não vive mais segundo os seus princípios, os seus desejos, mas você vive aos desejos de Cristo. Você que era um homem nervoso, uma mulher nervosa, você passa a ser manso. Jesus diz: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. E o Espírito Santo atua na sua vida, na vida daquela pessoa que recebe a salvação. E esta pessoa, olha, vista por outras, as outras pessoas dizem: essa pessoa mudou, porque houve a transformação da água em vinho. Foi o que Jesus pregou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Então a salvação começa no interior, como nós lemos aqui. Se você crer em teu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, serás salvo. Então primeiro você crer. Mas também diz mais: visto que com o coração se crer para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca são os gestos nossos. Conhecereis a árvore pelo fruto. Então você começa a dar fruto de cristão. Todo mundo vê que você mudou. Você é uma pessoa calma. Você é uma pessoa agora controlada, porque o Espírito Santo, ele te controla. Então, a palavra de Deus para você nesta manhã, que eu aconselho por parte da palavra do Senhor, que você nunca tome o exemplo daquele jovem rico, de preferir as coisas deste mundo, preferir os gostos, os prazeres que você tem, mas que você a cada dia vem renunciar, dizer não a essas riquezas que são passageiras e vem aceitar a Jesus como Filho de Deus. Tome o exemplo de Naamã, que aconselhado mergulhou 7 vezes. Toma o exemplo de Zaqueu, que restituiu, aleluia, aqueles que ele havia desfraudado e recebeu a salvação. E quero dizer mais para você que me ouve: a coisa essencial da salvação estão resumida aqui nesse trecho que eu li para vocês, da palavra de Deus aos Romanos 10, versículo 9 e 8 principalmente, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E aí diz mais: a fé deve estar no coração. Aqui abrange as emoções, o intelecto, a sua mente e a sua vontade, porque nós temos que fazer a nossa parte. A salvação é pela graça, mas manter a salvação
é pelo o intelecto e a vontade, a busca constante de todos os dias descer à casa do oleiro, pedir perdão, se consertar. Porque enquanto nós estamos nesta vida aqui presente, nós somos faltosos, erramos. Mas se nós todos os dias comer o pão de cada dia, que é a palavra de Deus, fazermos nossas orações, pedirmos perdão a Deus, todos os dias o Senhor nos purifica e nos faz apto para receber o reino dos céus e a garantia da salvação. E deve também envolver uma decisão pública por Cristo. Você deve dizer: eu aceitei Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o que Ele fez na cruz é suficiente para me salvar. Porque a lei me condenava e ninguém conseguia cumprir a lei. Debaixo da lei não havia salvação. Mas acontece que veio o Filho de Deus, enviado pelo amor do seu Pai, veio à terra, cumpriu a lei, pagou alto preço e nos deu a graça. E através desta bênção, nós recebemos dele os ensinamentos de como devemos nos comportar, de como devemos andar, são as doutrinas bíblicas. Então, meu amado, minha irmã, você que me ouve, continue neste caminho. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas continue servindo ao Senhor, porque o Senhor é Ele que sustenta, é Ele que abençoa, é Ele que nos garante a vitória. Não abandone sua cruz, ela está pesada. Ore ao Senhor, Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te dá ânimo. Levante, continue prosseguindo, porque a coroa de glória te aguarda. A salvação é a coisa mais importante na vida do homem e só Jesus tem para dar. Então, não se retire, continue na presença do Senhor. Aqui no mundo tudo é passageiro, mas nós viveremos na Jerusalém celestial, aonde não há dor, aonde não há morte, aonde não há tristeza. A rua lá é de ouro, os muros de jaspe e de cristais. A árvore da vida, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nós a teremos para sempre e não morreremos. Louvaremos ao Senhor para sempre. Então que você possa permanecer. E se você que está afastado do caminho do Senhor, volte para a presença do Senhor. Talvez você diga: eu não consigo me libertar. Volte com seus pesos, com teus fardos. Venha caminhar com o Senhor, porque é o Senhor que liberta. No tempo dele, Ele há de te libertar. Mas você diz: mas eu estou envolvido com os vícios tão terríveis. O Senhor liberta o homem de todo vício, o purifica, o restaura. A porta da graça está aberta e aproveite para entrar. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.